Na verdade, o jogo de Beyblade mesmo, ele começou lá no Japão em 99. Na verdade, o Beyblade não vem só do peão, né? Porque aqui a gente conhece o peão de madeira. Lá no Japão, eles têm um outro tipo de brinquedo que parece o peão também, que chama Beigoma. Que são, na verdade, uns peõezinhos de metal bem pequenininhos que parecem umas moedas. É do tamanho de uma moeda mesmo. Só que a ideia é muito parecida com a do nosso peão aqui. Eles têm um tambor assim, um tecido que você estica, ele fica meio côncavo, né? Fica meio fundo. Você joga lá a beigoma, o beigoma nesse tambor. Gira e aí com o que outro esse com beigoma? fieira também. Com fieira? Você enrola, joga. É muito parecido com o nosso peão. Só que ele é bem menorzinho e é feito de metal. Então acaba sendo uma porrada maior, né? E por ser desse tamanho de moeda, eles têm uns selos, né? Tem os kanjis. Então cada um tem o seu. É mais ou menos daí que veio a ideia da Beyblade. De dar essa personalidade pra cada Sim, uma. porque, Legal. como a gente estava falando, enrolar a fieira no peão é difícil. É um trabalho que demora muito. E qual que foi a sacada dos engenheiros da Takara, na época, que é a empresa que criou o Beyblade? E se a gente fizesse uma maneira de deixar mais fácil de jogar? Porque quando tá girando é legal, mas depois dá um trabalho. O que a gente pode fazer para facilitar esse começo do jogo? E foi daí que veio o lançador. Né? Que você tem um aparelhinho, né? Um objeto, você coloca uma cordinha. O nome oficial é cremalheira, mas é Cremalheira? difícil. É cordinha. Coloca ali a cordinha, você encaixa o Beyblade, gira e acabou. Em 5 segundos, aí a Beigoma, tá vendo? Caramba. E ela é super pequenininha, é do tamanho de uma moeda de R$1 mesmo. Então, como é que rola esse diacho? Você enrola por baixo. Então, ele também tem um esquema bem parecido com o do peão. Eu imagino que seja mais difícil. E foi para isso que criaram os lançadores, então. Porque a ideia era modernizar essa brincadeira. Faz sentido. Beyblade, ela é uma franquia que surgiu como franquia derivada. Vocês conhecem Bomberman? Sim. Bomberman é um joguinho lá que você coloca a bomba, tenta explodir seus amiguinhos. Bomberman fazia muito sucesso no Japão ali nos anos 80. E a Takara, eles conseguiram a licença para vender brinquedo de Bomberman. Quando você vai fazer brinquedo de um jogo de videogame, uma das maneiras é você tentar representar um pouquinho de como é que funciona aquele jogo. E como é que você representa o bonequinho soltando as bombas? É meio difícil, é perigoso você colocar um explosivo. Então, eles criaram uma linha de brinquedo chamada Bidaman, que usava bolinha de gude. Você colocava uma bolinha de gude no boneco do Bomberman, Certo. apertava um botão e soltava aquela bolinha de gude. Que, inclusive, teve aqui no Brasil. Tem gente que, se você perguntar até hoje, lembra desses bonequinhos. E fez muito sucesso. Cara, vendeu demais. Vendeu muito, foi vendendo muito, ganhou um anime na época. Nossa. Depois começou a surgir várias outras linhas que não eram mais de Bomberman, aí já eram designs próprios. E vendiam demais. Começaram a fazer mecha, os bichos combinavam, parecia um Megazord. E eles quiseram começar a testar outras coisas com essa franquia. Criaram bonecos que soltavam moedas mesmo, então no lugar da bolinha de gude da moeda. E eventualmente veio um boneco que soltava um peão. Caraca! Então você apertava ali, ele soltava o peãozinho, que era um peão super básico, não tinha nada, não era perto, mas foi daí que começaram a fomentar a ideia do Beyblade. Por quê? A Takara era uma empresa de brinquedos que eles focam muito na ideia do brinquedo ter um jogo também. Esse aí é um beat'em up. Pô, visionários caras, né? Sim, demais. E sempre nesse estilo, se você for ver, ele é um kit de montagem. Parece os Gunplas que a gente tem hoje. Que ele vem em uma cartelinha, você destaca e monta mesmo o seu próprio boneco, cola os adesivos. E Beyblade veio disso, porque eles sempre têm a ideia de ser um brinquedo que as crianças podem se divertir. É fácil de aprender, você para, vai lá, brinca. Mas se você quiser crescer no jogo, quiser aprender e aí ir personalizando e evoluindo, você pode dar espaço de crescimento. Então, o Beyblade surgiu com a mistura dessa ideia de facilitar o peão, que era difícil, com você poder desmontar o seu peão e misturar com outros para poder criar sua combinação. E desde a criação de Beyblade, quando a ideia lançou, quando teve pela primeira vez em julho de 99, sempre foi uma ideia de vamos fazer um negócio competitivo. Vai ser para criança, eles vão poder brincar, vai ser fácil. Chegou, ganhou do pai de aniversário de Natal, vai ser divertido, mas Tem um caminho pra você se alguém seguir. quiser
levar isso aqui a sério, a gente vai dar oportunidade. O cara vai Pô, ter que espaço da pra crescer. hora, cara. Legal, cara. Que Que da história hora. maneira mesmo. É uma visão, assim, de mercado que se tem hoje em dia muito pra esportes, no geral. Sim. Né? Mas isso, década de 90, numa coisa física, e, né? Projetando brinquedos ali. O cara jogou no Exatamente. bolinho, ele falou, pô, mas se eu colocar aqui, foi evoluindo até chegar ao ponto de, mais pra frente, tiraram provavelmente da base do lançador daí mesmo. Perfeito, exatamente. Porque isso... Eu tô falando isso como um completo especialista em nada, né? É uma cultura que a gente vê que é bem japonesa, né? É uma coisa que lá no Japão eles sempre tem essa ideia de... Cara, não é pra criança. Você pode ser um adulto e gostar Sim. dessas coisas também. E vamos dar espaço pra esses caras que querem crescer. Tanto é que Beyblade já teve campeonato mundial nessa época. O primeiro campeonato mundial, eu posso estar falando errado, se eu não me engano, foi em 2005. E, mano, galera mesmo misturando os peões, montando as suas combinações. Fiquei em terceiro nesse. Eu lembro, eu vi. Eu tava lá também. Porra. Tava com 2 aninhos lá Tem assistindo. umas coisas que eu não aguento, não, cara. O cara, 2005, tava aí, sei lá, fazendo o quê? Foi minha estreia. Dando volta. O que você tava fazendo em 2005, Evandro? 2005? Tava surfando já? Não, tava jogando Ragnarok. E tal no campo. Tudo bem. E tava no campeonato, terceiro lugar, peguei. Combina, né? Pode procurar no Google. Ragnarok aí, você galera. também era profissional, né? Tem esse detalhe. Sim, sim. Pô, isso foi bem profissional. E o pior que era mesmo, desgraçado. Bicho miserável. Mas aí, então, tipo, imaginem, não sei como funciona em relação a... Vocês vai tipo, mudando meta, eles lançam formatos diferentes pra você continuar Isso, encaixando. perfeito. Como é que, são 3 partes, né, pra Isso. montar. Beyblade começou, né, nessa época no começo dos anos 2000 e eles trabalhavam muito com o conceito de geração. O que é? Mano, se o brinquedo é focado naquele público dos 6 aos 12 anos, tem uma hora que essa criançada que cresceu não vai se interessar mais, né? Eles vão passar e vão seguir a vida. Então, uma maneira de renovar a marca era sempre parar, dar um hiato de 2, 3 anos e depois voltar com um reboot mesmo, começando do zero, com um anime novo, com mangá novo na Korokoro, com brinquedos novos, tudo do zero, para pegar uma nova leva de crianças. Sério que eles fizeram isso? Fizeram isso 4 vezes. No momento, nós Isso é estamos muito impressionante. na 4ª geração de Beyblade. Porque geralmente o pessoal vai até esgotar e quando der encaixa um relançamento. Na verdade, Os hiatos é as legal. 2 primeiras gerações, elas meio que foram canceladas, mas já na ideia de finalzinho. A primeira geração, eles tentaram rebutar já direto. Eles não deram o hiato. Na verdade, eles Primeiro tiveram... veio a Beyblade e depois o anime. Isso, perfeito. O anime foi feito para divulgar os brinquedos. Uma propaganda mesmo. Tanto é que se você for assistir o anime, às vezes eles começam a falar umas coisas. Olha lá, um Beyblade de ataque, porque ele tem isso, isso e isso. É o jeito deles de fazer uma propaganda sem ser um comercial de TV. Porque se você tá lá assistindo o anime, ele fala, a Dragoon é o único Beyblade que gira pra esquerda. Aí você vai lá no brinquedo, olha só. É um Beyblade que gira no sentido anti-horário diferente dos outros. O que eles estão falando no anime, até certo ponto, é verdade. É uma maneira de divulgar os produtos. Eles tentaram não perder esse sucesso. Eles estavam no embalo e mudaram a linha de brinquedos. As primeiras Beyblades eram de plástico. Eles foram para uma outra linha que era totalmente incompatível, feita de metal. É bem menor, que era o sistema HMS, que é o Heavy Metal System. No finalzinho do anime do Beyblade clássico, eles aparecem esses Beyblades. E os japoneses não gostaram.